A guerra entre Rússia e Ucrânia está durando mais tempo do que todos esperavam, e ninguém é capaz de prever quais serão os próximos acontecimentos e nem as consequências desse conflito. Apesar das incertezas, desde o princípio era possível imaginar como cada uma das principais potências mundiais se posicionariam, adotando medidas de sanções ou declarando apoio, porém sem intervir militarmente. Mas com o passar do tempo, a guerra poderá escalar para outros níveis e as alianças saírem do campo de apoio e passarem ao conflito direto. E caso a guerra deixe de ser uma disputa regional, quais alianças poderiam ser formadas? E qual dessas alianças teria um maior poder militar? Se você quer saber qual seria a provável aliança a favor da Rússia e que capacidade esses países teriam para enfrentar a OTAN, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar o nosso conhecimento militar sobre os principais possíveis aliados da Rússia. Apesar de parecer improvável atualmente, uma aliança entre Rússia, China e Coreia do Norte não é algo totalmente impossível. Pensando em um conflito global, seria muito mais realista imaginar esses dois países da Ásia se aliando à Rússia do que com nações ocidentais. E apesar de ser apenas uma hipótese, essa seria uma aliança muito poderosa, com grande capacidade militar e um gigantesco arsenal nuclear à disposição de seus líderes. A China é um país com tradição militar milenar, sendo reconhecida como o país onde foi inventada a pólvora e as armas de fogo, mas seu poder não se resume ao seu passado. Nas últimas décadas, a China desenvolveu seu exército em uma velocidade surpreendente e hoje já se posiciona entre as 3 forças armadas mais poderosas do mundo. Tanto em questões numéricas quanto tecnológicas, a China se torna cada dia mais um rival à altura de Estados Unidos e Rússia, as 2 maiores potências militares do mundo. E nessa disputa pelo posto de maior potência militar, a China possui uma grande vantagem em relação à Rússia: sua situação econômica privilegiada, que permitirá ao país continuar investindo em seu exército, e é muito provável que dentro de alguns anos os chineses superem os russos, se consolidando como a 2ª maior potência militar mundial. Em pouco tempo, como poderemos ver um pouco mais adiante no vídeo, a China foi capaz de construir uma frota naval com porta-aviões, fragatas e destroyers 3 vezes maior que a frota russa. E no quesito artilharia, o gigante asiático também deu um salto para se aproximar ainda mais do poder de fogo da artilharia russa. A grande desvantagem da China em relação à Rússia está no arsenal nuclear, onde a Rússia, como maior potência nuclear do mundo, supera em várias vezes a capacidade nuclear chinesa. Mas nesse vídeo estamos perfilando os países lado a lado, então esses números serviriam apenas para dar mais força a uma possível aliança. Já a Coreia do Norte, o outro membro da possível aliança, é um país pobre, sem capacidade para suportar uma guerra de longa duração. O país também não possui o exército mais moderno do mundo, sendo a maioria de seus equipamentos muito antigos, ainda do tempo da extinta União Soviética. Porém, o país possui seu próprio sistema de desenvolvimento nuclear e não participa de nenhum tratado sobre provas de armas nucleares. O país também desenvolveu alguns equipamentos internamente e sobre eles existem poucas informações disponíveis, como é o caso do tanque M2020, que foram apresentados na comemoração dos 75 anos de fundação da República Popular da Coreia e que podem ter um grande poder de destruição. A Coreia ainda contribuiria com uma grande quantidade de soldados, superior até mesmo ao efetivo de muitos países da OTAN juntos. Começaremos nosso comparativo analisando as populações de cada um dos lados e seu efetivo militar, onde puxados pela imensa população chinesa, Rússia, China e Coreia do Norte conseguem ter mais de 600 milhões de habitantes a mais
que todos os países da OTAN. Essa superioridade se reflete também no número de soldados, embora não na mesma proporção. Agora, analisaremos as forças aéreas dos possíveis aliados e da OTAN. Nesse quesito, a OTAN claramente leva vantagem, possuindo 3.527 caças contra 2.457 caças de Rússia, Coreia do Norte e China, que apesar de possuírem maior quantidade de aviões de ataque ao solo, perdem quando analisamos a quantidade de aviões de transporte, aviões de treinamentos e helicópteros, tanto os de ataque quanto os de transporte. No quesito artilharia, claramente a vantagem está do lado da Rússia e de seus possíveis aliados asiáticos. A OTAN levaria vantagem apenas quando comparamos a quantidade de veículos blindados leve, sendo superada nas comparativas de tanques de guerra, veículos de artilharia e veículos de artilharia de foguetes. Analisando os números das marinhas de cada um dos países e comparando com os números da OTAN, veremos que existe um equilíbrio entre os dois lados. Ainda que a OTAN ganhe em quantidade de porta-aviões, destroyers e fragatas, a Aliança do Atlântico Norte é superada na quantidade de submarinos, corvetas e navios de patrulha. E agora falaremos do ponto que mais preocupa caso o conflito realmente se torne mundial: o arsenal nuclear que cada um dos lados possui. Positivamente, os dois lados estão em equilíbrio, o que em teoria evitaria a utilização de armas nucleares, tornando essas bombas apenas armas de dissuasão. E o último ponto que analisaremos é o orçamento militar. Nesse quesito, devido aos altos investimentos dos Estados Unidos, a OTAN gasta mais do que o dobro que Rússia, China e Coreia do Norte juntas. Porém, essa diferença pode ser menor, pois existem muitos investimentos em pesquisas militares na China que são custeados pela iniciativa privada. Depois de analisar detalhadamente os números, precisamos ressaltar que a quantidade de cada tipo de equipamento é totalizadora e não leva em conta os modelos dos equipamentos e nem a sua capacidade destrutiva. Muitos equipamentos que ambos os lados possuem são antigos, com várias décadas de uso. Para ficar mais claro, podemos dizer que nenhum dos lados possui todos os seus caças do modelo de última geração. O mesmo acontece com tanques e submarinos. Muitas vezes, alguns equipamentos estão praticamente sem condições de uso, porém são divulgados pelos exércitos como maneira de inflar os números e demonstrar superioridade. Independente das vantagens em equipamentos ou efetivos, um confronto envolvendo esses países inevitavelmente desencadearia uma guerra nuclear. E apesar do risco que todo esse arsenal nuclear representa, poderia ser exatamente esse o motivo pelo qual essa guerra não passe de um conflito de vizinhos. E provavelmente esse foi o maior motivo pelo qual desde a Segunda Guerra Mundial nenhuma dessas potências entraram em um conflito direto. De acordo com a doutrina MAD, sigla em inglês para destruição mútua garantida, caso se inicie uma guerra nuclear, não haveriam ganhadores. E agora é a sua vez de opinar. Você acha que essa aliança poderia vencer a OTAN? Quais outros países se uniriam a um lado ou outro da guerra? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.